gente aqui, deixa o coraçãozinho nessa live. Se você está assistindo no gravado também, chegou depois, já deixa o coraçãozinho para esse conteúdo chegar a mais pessoas e a gente ajudar, talvez, ou alguém que tiver algum tipo de dependência, algum tipo de vício, esse conteúdo com certeza vai poder ajudar. E também para trazer clareza para outras pessoas que possam conhecer alguém, mesmo que você não tiver dependência, todo mundo conhece alguém que poderia se beneficiar desse conteúdo. Então deixa o coraçãozinho. Vai nesse aviãozinho, sabe esse aviãozinho que tem aí no cantinho? Manda para pelo menos uma pessoa. Vou fazer isso agora. Manda para pelo menos uma pessoa que vai vir aqui, beleza? Vou enviar aqui para uma pessoa. Pronto, manda para uma pessoa também. Pessoal, então falando um pouquinho sobre como funciona a hipnose transformacional, como a Júlia falou, meu nome é Romani, a minha paixão é desenvolver pessoas, é desenvolver principalmente por dentro. Aqui, a hipnose transformacional, ela veio de uma junção de um monte de coisas da psicologia, de neurociência, de programação neurolinguística, de coaching, de vários conceitos diferentes, por exemplo, hipnose clássica, hipnose ericksoniana, para enxergar a hipnose como estilo de vida. E desde sempre, assim, desde muito pequeno, uma coisa, eu pensava sobre isso. Nossa, tem tanta gente que tem dependência química, tem tanta gente que está em depressão, tem tanta gente que está com problemas de ansiedade, tem tanta gente com problema no relacionamento, tanta gente com problema financeiro. E o que eu acredito que pode transformar a vida em qualquer um desses casos tem a ver com o que está dentro de nós, com a forma como nós interagimos com o mundo, com a forma que nós interagimos com nós mesmos. E aí veio a hipnose transformacional, que é uma forma de enxergar a hipnose como estilo de vida. Não se limitando, por exemplo, somente a um estado alterado de consciência ou ao rebaixamento do nível do senso crítico, mas entender que a hipnose acontece todo o tempo e que nós vivemos em estado de hipnose. Essa é a hipnose transformacional. E hoje vamos falar um pouquinho sobre como a hipnose transformacional pode ajudar no tratamento de vícios, como a hipnose transformacional, e não só a hipnose transformacional, como a comunicação faz diferença para criar algum tipo de dependência ou não, e entender também sobre alguns outros tipos de tratamentos que podem ajudar. Obrigado pelo convite mais uma vez, Júlia. Se tiver alguma pergunta, alguma questão que você queira fazer, ou o pessoal que está assistindo a gente aqui queira fazer também, vou trazer a Lili aqui, ó, para ajudar a gente. Não sei se deu para ver aqui, ó. Ela está aqui no meu colo. Deu. Bonitinho. Aqui, então, primeiro eu vou explicar para vocês o que são os vícios do ponto de vista da psiquiatria, qual que é o mecanismo de formar os vícios. Depois o Romani vai falar do ponto de vista da hipnose transformacional, o que gera os vícios e como que trata o vício por meio da hipnose. Então, do ponto de vista psiquiátrico, o vício ele aparece quando o uso de uma substância ou um comportamento, porque vício também pode ser de comportamento, né? Vício de jogar, vício em comprar, tem vício até de exercício físico hoje em dia, vício de sexo. Então, o vício aparece quando a pessoa perde controle sobre o uso de uma substância ou sobre a realização de um comportamento. Vira um uso compulsivo. E esse uso compulsivo é caracterizado principalmente pela perda de liberdade. A pessoa passa a desenvolver um sentimento específico que só é sanado com a realização desse comportamento ou com o uso dessa droga. Ela passa a utilizar cada vez por mais tempo, numa quantidade cada vez maior, ou no caso do comportamento, por um tempo cada vez maior, passa a ter uma coisa que a gente chama de tolerância, que é ter que aumentar a quantidade para atingir os mesmos prazeres de antes, a mesma quantidade de prazer que ela sentia antes, ou nunca mais conseguir atingir o mesmo prazer que ela tinha inicialmente. Começa a ter síndrome de abstinência, que são aqueles sintomas ou físicos ou cognitivos, de quando a gente tira a substância ou o comportamento. Começa a ter estreitamento de repertório, que é quando a pessoa abandona ou diminui outras coisas da vida que não se relacionam com o uso daquela substância ou daquele comportamento. Então, ela só, por exemplo, ela frequenta locais onde ela possa utilizar e abandona outros locais onde ela não possa utilizar, atrapalha no trabalho, atrapalha nos relacionamentos interpessoais, começa a ter esse tipo de prejuízo. E como que o vício na parte psiquiátrica é formado?
inicialmente, né, quando a gente usa uma substância ou faz um comportamento que causa muito prazer, ele atinge o sistema de recompensa do nosso cérebro, onde, Libera dopamina. onde tem o núcleo accumbens, que é a área de prazer, liberando uma grande quantidade da dopamina, que é essa substância que gera o prazer, que a gente tem com tudo que a gente faz que causa prazer, mas no caso dos comportamentos que causam vício das substâncias químicas é uma quantidade muito, muito maior de dopamina. E aí a pessoa, ela se acostuma com essa quantidade maior de dopamina e dessensibiliza esse núcleo accumbens. Então ela vai precisar de uma quantidade cada vez maior da dopamina para estimular esse centro de prazer. E aí ela para também de ter capacidade de sentir prazer ou diminui prazer com outras áreas da vida. Então, ela passa só a ter prazer quando ela utiliza aquela droga, aquela substância química. Mas, à medida que vai evoluindo a dependência, ela passa a não conseguir ter mais prazer com aquela droga igual antes, e aí ela começa a usar mais para combater os estados de abstinência, que são sensações ruins de quando ela não está sob o efeito daquela droga, daquela substância. E, além disso, as drogas também atingem o córtex pré-frontal, que é a região do nosso cérebro responsável por controlar nossos impulsos, nossas vontades, responsável por adiar recompensas. Então, é como se o córtex pré-frontal, que é a região da frente aqui, fosse uma peneira dos nossos desejos, dos nossos impulsos. E a droga faz com que afrouxe essa peneira e a gente fique mais impulsivo. Então, quando a gente está sob efeito de droga, por exemplo, a gente faz coisas que não faria se não tivesse sob efeito da droga, fala coisas que não falaria se não tivesse sob efeito da droga. E quando passa esse efeito, o córtex pré-frontal ele volta a funcionar normalmente. Mas de tanto usar a substância, ao longo do tempo, vai danificando o córtex pré-frontal de forma até mesmo permanente, em alguns casos. E aí a pessoa fica sempre mais impulsiva e passa a ter mais dificuldade ainda de controlar o uso dessas substâncias. Então, do ponto de vista psiquiátrico, é assim que se formam os vícios. Aí agora eu queria perguntar para o Romani, do ponto de vista da hipnose, qual que é o mecanismo de formação e de perpetuação dos vícios das dependências?